Olá, amigos, que Deus abençoe vocês que assistem e a todos que estão presentes. Eu desejo a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe, a fim de que nós possamos servi-lo, amá-lo e temê-lo, enquanto perseveramos na fé neste mundo. Senhor nosso Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu te dou graças, Pai, pela tua bondade, pelo modo como o Senhor nos chamou para perto de ti, a fim de sermos teus amigos, e nos ter dado a libertação dos poderes satânicos que outrora influenciavam nossas vidas a andarmos longe da verdade e fora do teu reino. Senhor, muito obrigado, Pai, por nos ensinar e abrir os nossos olhos para compreendermos o terreno que estamos andando e pisando, para termos noção de todos os perigos que nos cercam, que tentam destruir a nossa fé. Ensina-nos nesta noite, Pai, os teus pensamentos e os teus caminhos elevados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu quero dar continuidade a este assunto, cristãos em guerra. Hoje nós completaremos a 11ª semana dentro deste assunto, e dentro dele falarei nesta noite lutando contra o espírito do anticristo. Entretanto, eu permanecerei com o mesmo texto de Tiago, capítulo 4, verso 7, que diz o seguinte: portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Deus está pedindo que nós sejamos pessoas obedientes, porque os obedientes, eles demonstram uma característica, a perseverança, o desejo de se manterem dentro do campo de atuação de Deus. Eles se comprometem e se rendem aos propósitos de Deus, à vontade de Deus, e por isso são plenamente satisfeitos. E é somente pela obediência a Deus que nós conseguimos resistir ao diabo e fazer com que ele fuja de nós em determinadas situações. Por que eu digo isso? Porque ele nunca nos deixará tranquilos enquanto vivermos em favor de Deus. Assim como ele nunca se afastou de Jesus. Jesus o expulsou lá no deserto, mas ele nunca deixou de estar atacando o Senhor, tentando impedi-lo de ir para a cruz. Satanás é um ser enganador, e nós todos sabemos que lá no céu, lá na eternidade, antes de tudo, Satanás tentou usurpar o lugar de Deus. Ele tentou tomar o lugar de Deus, ele tentou ser Deus, e por conta dessa tentativa frustrada, tanto ele como uma terça parte dos anjos que o acompanharam nesse intento foram expulsos do céu, da presença do Senhor, e lançados à terra. A terra em seu estado caótico, um inferno verdadeiramente. Porém, Satanás sabe que não pode enfrentar o Todo-Poderoso cara a cara, corpo a corpo, e que ele sabe também que todas as suas ações sobre a terra para a qual ele foi lançado são limitadas pela soberania divina. Satanás não pode fazer o que quer. Ele pode fazer o que quer na vida daqueles que se rendem a ele, na vida daqueles que vivem debaixo da sua influência. Mas a palavra de Deus diz:
Aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. E o que isto quer dizer? Não é que Satanás não possa se aproximar e nos atacar. Não. Ele não pode dominar nossas mentes. Ele não pode exercer a sua vontade sobre nós, porque nós pertencemos a Deus. Porém, ele conseguirá fazer isso caso aceitemos sua influência. Mas enquanto estivermos nos rendendo, nos comprometendo com a vontade de Deus, ele não pode dominar nossa mente. Portanto, Deus é quem determina os limites de todas as suas ações. E nós temos como exemplo na Bíblia o livro de Jó. Eu vou usar alguns slides, e nesses slides alguns textos, e eu quero que você me acompanhe, por favor, e nós vamos comentando com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Assim como Satanás procurou implantar o seu reino de terror nos céus, Deus enviou Jesus para chamar os seres humanos, criados à semelhança de Deus, a participarem do reino do céu, por meio do arrependimento. Veja só, lá no céu, Satanás tentou implantar um reino mentiroso, dentro do qual ele seria Deus. Ele ocuparia o lugar de Deus. Mas como um ser criado, imperfeito, pode ocupar o lugar daquele que é perfeito? Toda a criação de Deus não é perfeita, justamente para não se equiparar a Ele, justamente para não ser igual a Ele. Satanás, os anjos, não são criaturas feitas ou criadas à semelhança de Deus, pois eles não podem criar. Eles não têm autorização para criar nada, para elaborar nada. Eles são seres obedientes. Eles cumprem fielmente a vontade de Deus. Quando Satanás tentou criar um reino falso dentro do reino dos céus, eles se transformaram em seres caóticos, perderam a dignidade e foram expulsos por Deus do Senhor, pelo Senhor do céu. Mas o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, e infelizmente cometeu o mesmo erro de Satanás. Ele se rendeu às influências satânicas. Satanás não pôde forçá-lo a segui-lo, mas o homem resolveu, por causa dos seus desejos e prazeres, seguir seus intentos, e trouxe o seu reino para dentro do seu coração. Portanto, o homem expulsou o reino de Deus, o reino dos céus, e trouxe para dentro de si o reino de terror. Repare, no céu, Deus expulsou o reino de terror e prevaleceu o reino do céu. O homem expulsou o reino do céu para que prevalecesse dentro de si o reino de terror. Ele fez o contrário. O homem se tornou mau. A natureza humana é má, e a Bíblia diz que ela é tão má que se torna diabólica. Hoje o mundo quase nem precisa do diabo, apesar de estar debaixo de sua influência, porque o homem é mau. O homem cria o mal, elabora o mal, incentiva o mal, se tornou perverso. Então Jesus veio para chamar os homens, dar claridade a eles, lucidez, mostrar para eles que eles estavam se rendendo ao que era errado, e chamou-os para participar do reino do céu. Então, se o homem quer fazer com que o reino do céu volte, ele precisa
ter o reino do terror fora de si. E isso só pode acontecer por meio do arrependimento e se manter nessa condição pela obediência. Então, continuamos. Do mesmo modo que Satanás fez um chamado às hostes angelicais para participarem do seu reino infame pela rebeldia, Jesus sobre a terra chamou os que estão sob o poder do mal a serem obedientes a Deus. Então, venha para a minha câmera. Satanás lá no céu convocou, influenciou, chamou seres angelicais a olharem para ele e dizer: não é justo que só Deus seja Deus, eu também tenho condições. E eles, uma terça parte, aceitou o seu chamado. E eles foram expulsos de lá. O reino de Satanás era infame. E eles aceitaram o seu chamado por meio do princípio da rebeldia. Mas quando Jesus veio à terra, ele também fez um chamado a quem? Aos rebeldes, aos filhos da rebelião. Aqueles que haviam expulsado o reino dos céus em seus corações e aceitado o reino de terror infame de Satanás. Jesus fez um chamado e muitos aceitaram esse chamado, se renderam e se mantêm no Senhor por meio da obediência. Jesus, ao iniciar o seu ministério de pregação, afirmou que, eu agora enfatizo, o reino do céu estava próximo. Reparem, ele fala isso. Quando ele começa a pregar, ele diz: arrependam-se, o reino do céu está perto de vocês, o reino do céu está chegando até vocês, o reino dos céus está próximo de vocês. Esta, voltando ao slide, esta era uma mensagem clara aos poderosos seres espirituais, claro, Satanás e seus demônios, que o campo de suas atuações seria abalado pela influência do quê? Do reino do céu, e que, a partir daquele momento, o poder do reino eterno havia descido sobre a terra por meio da pessoa de Cristo Jesus, o Senhor. Então, veja bem, o reino do céu estava próximo, assim como Satanás estava dentro do reino do céu, e ele se afastou. E o que ele fez sobre a terra? Ele enganou as pessoas, assim como ele enganou uma terça parte dos anjos, e estas pessoas estavam longe do reino do céu. Jesus veio para mostrar como essas pessoas poderiam reingressar, como elas poderiam estar dentro do reino do céu, mas isso teria que ser feito por meio do arrependimento e de uma vida obediente. Certa vez, Jesus chegou na região de Gadara e dois homens endemoniados, possuídos por demônios, completamente possuídos por demônios, e eles foram se encontrar com Jesus e disseram assim, lá em Mateus capítulo 8, verso 29, eles começaram a gritar, o verbo gritar aqui significa chorar bem alto como crianças. Eles estavam berrando, gritando, chorando, como aquela criança pequenininha, bebê, chorando à noite, acordando a vizinhança, acordando o pai e a mãe, os vizinhos. E eles então gritaram: Filho de Deus, o que o Senhor quer de nós? O Senhor veio aqui. Olha, comece a prestar atenção na construção do texto. O Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo. Por que antes do tempo? Repare bem, o Senhor veio aqui para
para nos castigar, isto é, para nos torturar, para nos atormentar antes do tempo. Quando você lê esse texto, você deve se lembrar de uma coisa, que os demônios e o próprio Satanás têm pleno conhecimento dos planos de Deus em relação ao futuro. Eles sabem tudo que irá acontecer com eles. Eles sabem que reinarão sobre a terra 7 anos apenas, onde eles terão plena liberdade de ação, e nós chamamos esse período de grande tribulação, não é isso? E eles serão lançados no inferno após este período, porque será implantado sobre a terra o reino milenar de Cristo. Jesus vai reinar 1000 anos sobre a terra, e esses demônios serão presos, e no final do milênio eles serão lançados no inferno propriamente. A vinda de Jesus à terra, quando Jesus veio, foi motivo de tormento, não só tormento, mas de perplexidade. Repare bem, o Senhor veio aqui para nos castigar antes do tempo. Eles questionam, eles estavam perplexos. Não é a hora, não é o momento, ainda não se completou 7 anos, ainda não se completou o milênio, ainda nós não enganamos todas as nações, porque quando o milênio, o reino de Cristo for instalado aqui, algumas pessoas pensam que aqueles que foram salvos e foram arrebatados vão descer para a terra e reinar com Cristo aqui na terra. Não vão, não. Jesus vai reinar sobre pessoas boas e pessoas más durante 1000 anos, e no final dos 1000 anos Deus soltará Satanás e seus demônios para atormentar as nações, para provar as nações. Você imagina, por favor, 1000 anos de um reinado justo, de um reinado tendo como base a verdade, a justiça, a honestidade, a bondade. 1000 anos é um bom tempo, não é? Para que nos convençamos de que somos maus e de que aquele rei é bom. Mas você acreditaria no que eu lhe digo? Após 1000 anos, Satanás e seus demônios serão soltos. Eles influenciarão as pessoas, e grande parte da população deste mundo naquela época se rebelarão contra Jesus, se rebelarão contra a verdade, contra a honestidade, contra a bondade, contra o amor, contra a justiça, o bom juízo. Sim, isso aí vai acontecer. Imagine, isso tudo acontece não é só porque Satanás é ruim, é esperto, não, porque o coração do homem em qualquer parte do tempo é mau. Nós somos maus. Nós temos uma tendência de não querermos andar com Cristo, de não querermos levar a vida com Cristo a sério. Nós o desprezamos constantemente. Veja, Deus nos deu uma Bíblia, nós a lemos. Deus nos deu o Espírito Santo, nós nos preocupamos com a presença dele em nossas vidas. Deus nos deu uma igreja, nós a amamos. Deus nos deu uma vida, uma missão, nós a cumprimos. Muitas vezes nós ficamos sentados em um banco de igreja e não nos preocupamos por compreender qual é a missão da igreja nesta terra, qual é a função do Espírito Santo dentro de nós, qual é o valor da palavra de Deus para as nossas mentes e almas. A Bíblia diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E nós não lemos qual foi o conselho que Deus deu a Josué para que ele conseguisse comandar o povo e suas tropas e a conquista da terra prometida.
medita na minha palavra dia e noite, rumine, fale. Quando você estiver lendo, não apenas a leia com os olhos, mas também pronuncie suas palavras de modo audível, e contraste suas ações, contraste o seu comportamento com tudo que ela diz. Eu pergunto, fazemos isso? Muito pouco, muito pouco. Então, Jesus veio aqui. Aqui é o que? O lugar onde Satanás e os seus demônios foram lançados, no seu campo de atuação. Assim como Satanás tentou influenciar outros anjos no campo de atuação de Deus, no seu reino, agora Deus envia Jesus para fazer o mesmo no seu campo de atuação, naquilo que Ele mesmo chama de reino. E Jesus agora traz um reino espiritual, o qual se tornará visível no futuro. Então, o primeiro ponto é: o reino do céu está em ação, mas ainda será implantado sobre a terra. Por que eu estou falando sobre estas coisas? Porque se você não entender isso, você não sabe contra o que você estará lutando. Porque eu estou cansado desses cursos de batalha espiritual que só ensinam as pessoas que devem batalhar pela prosperidade, devem batalhar para a quebra de maldições, para problemas emocionais, sentimentais. Mas esta não é a nossa luta. A nossa luta é uma luta espiritual, para expressar a glória de Deus, para a propagação do reino de Deus, assim como veio Jesus. Jesus veio a este mundo para atormentar um reino infame. A igreja está aqui para atormentar, para incomodar um reino infame. E muitas vezes nós, como cristãos, nos tornamos mais infames do que este reino nojento, pecaminoso. Jesus, ele anunciava que o reino do céu seria visível no futuro, mas por ocasião do milênio, como eu já expliquei, mas que a partir daquele momento, esse reino estaria chegando, estaria vindo, estaria então na sua rota de construção, de edificação. Então, hoje o reino de Deus está em ação no mundo? Está. Como ele se manifesta? Ele se manifesta pelo Espírito de Cristo e por meio da atuação da igreja, na qual o Espírito Santo habita. O apóstolo Paulo diz: vocês são o templo do Espírito Santo. A igreja atua neste mundo para o quê? Para expressar, para manifestar a verdade e a justiça divina. Mas o reino de Deus, que é baseado, que tem como fundamento a verdade e a justiça divina, ele se consumará de modo visível no milênio. Por isso que eu digo, ele está, mas não está. Ele age, mas ele se consumará num período de 1000 anos. Então, vejamos, o reino de Deus, de modo invisível, já está em operação neste mundo por meio do Espírito de Cristo, através dos seus verdadeiros discípulos. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vocês, quando ele discutia com os líderes religiosos. Para que o reino de Deus esteja no interior de cada homem, o homem, precisa aceitar a aliança oferecida por Deus e ser liberto dos poderes malignos que dominam este mundo. Correto?
Dá para entender o que eu estou dizendo? Vamos repetir esta sentença. Para que o reino de Deus esteja no interior de cada homem, para que o reino de Deus esteja no teu coração, na tua mente, no teu interior, no teu espírito, você precisa aceitar, você precisa ter a disposição de aceitar o chamado de Deus, tá? Para se render a Ele e ser liberto dos poderes malignos que dominam este mundo. Então volte para mim um instante, por favor. Deus o chama para se tornar amigo dele, porque aquele que está fora do seu reino é o inimigo, assim como Satanás é o inimigo da verdade. Aquele que está fora do reino de Deus, que não o leva a sério, que não se compromete com seriedade, é inimigo da verdade. E quem é inimigo da verdade se torna adversário de Deus, de tudo que Deus criou, tudo que Deus procura implantar, dos seus propósitos, dos seus planos, da sua vontade e assim por diante. Jesus, veja bem, Jesus certa vez disse o seguinte, em Lucas capítulo 11, versículo 20: na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, porque diziam que ele expulsava demônios por Beelzebul. Mas ele disse, na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Por que eu escolhi este versículo aqui? Eu estou dizendo que Deus nos chama. Deus nos chama para se aproximar dele. Muito bem, nós temos um chamado. Porém, você pode rejeitar esse chamado. Esse chamado não obriga a ir para Deus. Deus nos chama. Você chama alguém, fulano, vem cá, por favor. Ele vem se quiser. Se ele não quiser, não vem. Agora, Deus nos chama e nós aceitamos ir a Ele. Quando chegamos a Ele, descobrimos que estávamos debaixo de um poder maligno, sendo influenciados por uma filosofia que não expressava a verdade de Deus. E nós, por nós mesmos, não conseguimos sair dessa dimensão. Nós precisamos ser libertos por alguém, e Jesus é o nosso libertador. Veja bem, o reino dos céus, lá na eternidade, ele se manteve quando Deus expulsou Satanás e os seus demônios de lá. O reino de Deus se mantém em nós, quando nossa libertação se mantém pela ação do Espírito de Cristo dentro de nós. Seria impossível na eternidade, lá no princípio, manterem-se juntos o reino dos céus e o reino infame de Satanás. Um teria que prevalecer. Então, este foi expulso, foi lançado para baixo, e o reino dos céus prevaleceu. É impossível nós servirmos a dois senhores, como ensina a palavra de Deus por princípio. Nós não podemos servir a Deus e ao diabo, é impossível. Então é impossível existir dentro de nós dois reinos. Nós já temos uma natureza humana que nos incomoda, porque nós somos maus. E nós não podemos trazer para dentro de nós uma terceira natureza, que é a diabólica. Nós precisamos de libertação desta influência, destes poderes, mas nunca estaremos livres da sua presença. Eu espero que vocês estejam entendendo, que eu não esteja complicando a história para vocês. Mas veja bem, se você quer andar com Deus, você vai ter que escolher entre um e outro. Ou você se decide por Deus,
ou você se decide por esse. É impossível os dois conviverem na mesma pessoa. Então veja bem, Deus expulsou Satanás e seus seguidores do céu, e Jesus expulsa da vida, eu coloco entre aspas, do céu e da vida. Da vida de quem? Dos homens que se rendem e se comprometem com Ele, a fim de que experimentem o poder do reino de Deus, o qual ainda será consumado sobre a terra. Então veja bem, lá no céu Deus expulsou Satanás e o reino dos céus prevalece. Jesus veio para expulsar o reino infame do coração dos homens, para que estes possam experimentar, participar, perceber o poder do reino de Deus e o reino de Deus prevalecer no coração humano. Paulo diz: nós somos o templo do Espírito Santo, como já mencionei, e aquele que destruir esse templo, Deus o destruirá. Destruir, muitas vezes nós pensamos só em destruição de modo físico, mas essa destruição pode ser também espiritual, quando você carrega para dentro de si aquilo que não deve, ou quando você trata as coisas que deveria se preocupar com desdém. Você não leva a sério aquilo que Deus está fazendo dentro da sua alma, e você estará destruindo o templo que Deus escolheu para nele habitar. Veja, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós não podemos construir uma casa, um prédio, um templo e dizer: Deus habita aqui. Não, Deus não habita em construções de tijolos, de madeira, de prata, de ouro. Deus habita na vida daquele que Ele chamou, na vida daquele que se rendeu a Ele, que aceitou a libertação da influência dos poderes de Satanás e seus demônios e do mundo, e que está disposto a lutar contra a sua natureza humana para que o reino dos céus em sua alma prevaleça. É isto que Deus quer fazer. Muitos cristãos não entendem isso e não sabem pelo que lutar. Ficam aí expulsando o demônio, aí fica dando nome para demônio: é o demônio da encruzilhada, é o sete flecha, é o tranca-rua, é o demônio das 9 horas, é o demônio do meio-dia. Gente, vamos pôr nossas cabecinhas no lugar e começar a pensar. Veja bem, Jesus, por ocasião da sua última ceia com os discípulos, ele disse assim, em Mateus capítulo 26, verso 29: eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo. Interessante, vinho novo. A palavra novo aqui significa algo sem precedente, incomum ou desconhecido para vocês, para eles. Onde? No reino do meu Pai. Veja, se Jesus expulsa demônio, é porque Ele é Deus, porque foi Deus quem expulsou os demônios e Satanás dos céus. Então Ele não expulsa demônios por Beelzebul. Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele determina e expulsa. Se Ele vem a uma pessoa e expulsa, Ele faz uma obra. Mas nós sabemos que mesmo expulsando demônios, Satanás não se afasta dessas pessoas. Claro que não. Do mesmo modo que Ele nunca se afastou de Jesus. E há muitas provas no Novo Testamento, quando Satanás tentou impedir Jesus de ir para a cruz a qualquer custo. Aqui neste texto,
Jesus está dizendo: não beberei mais deste vinho. Nós sabemos que o vinho é o símbolo do seu sangue derramado na cruz, não é verdade? Muito bem, é o sangue de um inocente, é o sangue de alguém que não merecia estar lá, mas que se dispôs pela vontade de Deus em estar no lugar para ocupar o nosso lugar, pois nós é que merecíamos estar pendurados naquela cruz. Nós que deveríamos estar lá, porque nós pecamos, ele não. Mas é necessário que o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, morresse no meu e no teu lugar. Agora, foi um momento difícil. Então ele disse: este cálice é o cálice do meu sofrimento, porém nunca mais eu vou sofrer, nunca mais eu vou beber deste vinho, nunca mais eu vou morrer, nunca mais eu vou me sacrificar, não haverá necessidade para isso, nunca mais. Mas para vocês a quem eu chamei, a vocês que aceitaram o meu chamado, a vocês que se renderam a mim, a vocês que foram libertos e que agora têm uma visão clara dos poderes demoníacos que controlam este mundo, perseverem, porque eu quero beber com vocês um vinho que vocês nunca experimentaram, que não tem o significado de sofrimento. E nós lemos isto no livro do Apocalipse, que quando nós estivermos lá, nós comeremos das folhas da árvore da vida e não teremos mais enfermidades, nenhuma lágrima de nossos olhos cairão, não existirá mais morte, doença ou tristeza. Onde? No reino eterno do nosso Pai. Louvado seja Deus. É emocionante isto. É impossível imaginar como este reino será. Como será estar na presença de Deus nesse reino eterno? A única coisa que nós temos, que eu pensei, é uma palavra, segundo o apóstolo Paulo, que ele diz que será um lugar em que os olhos humanos nunca viram, e que a mente ou a imaginação humana é incapaz de imaginar que esse reino pudesse acontecer. Muitas pessoas dizem: isso nunca vai acontecer, mas o Espírito Santo dentro de nós confirma: esse reino virá. Esse reino se consumará sobre a terra para aqueles que habitarão aqui, mas ele também se consumará para a igreja que será arrebatada deste mundo e será levada para a glória de Deus Pai, para viver com ele eternamente. Pois é, entretanto, há algo que muitas mentes não conseguem imaginar. Há algo também que muitos olhos não conseguem ver. Eu me refiro ao quê? A algo trágico, caótico, perverso. O que é isso? É o espírito do anticristo. É o espírito do anticristo que já atua sobre a terra. Mas o seu limitado reinado de 7 anos ainda se consumará. Mas ele está já atuando. O princípio da maldade, da perversidade, da crueldade, da mentira, do engano, já está em plena atuação. E isso nos leva ao segundo e último ponto desta noite. O espírito do anticristo já atua sobre a terra, preparando o mundo para o seu surgimento, para a sua chegada. Ele virá. Assim como o reino de Deus virá, o reino de Satanás também virá. Para que entendamos o cenário
diabólico atual e futuro, vamos recorrer às palavras do apóstolo Paulo, que através das quais, suas palavras, ele chama o anticristo de perverso ou o homem do pecado. Eu vou ler com vocês 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 ao 7. É um texto longo, mas precisamos ler. Ele diz: não deixem, olha só, não permitam, se esforcem para não aceitar que ninguém nos engane com nada disso. Ele estava falando sobre a volta de Jesus. Jesus já veio, tá? Não, ele não veio. Ele não veio. Então ele explica. Ele vai explicar porque Jesus ainda não veio. Jesus veio em carne, mas agora ele vai vir em espírito para buscar a igreja. Porque, pois, antes desse dia, terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Então, Jesus está, ou melhor, o apóstolo Paulo, por meio do Espírito de Jesus e Cristo, que atua nele, o Espírito Santo, está dando as credenciais deste ser. Ele é um ser que se revolta contra Deus, tá? E é perverso, ok? E está condenado a ir para o inferno. Vamos lá de novo à tela. Ele será contra tudo que as pessoas adoram e contra tudo que elas acham que é divino. Repare bem como isso está acontecendo agora. Isso acontece em vários meios da sociedade, tá? Em escolas, na política, no judiciário, em governos. Isso está se acentuando a cada dia. Você só não enxerga se for cego. Não é nem necessário conhecer a Bíblia para saber que isso está acontecendo. Vamos voltar. Ele vai se colocar acima de todos. Veja bem, a busca pelo poder. E até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus e afirmar que é Deus. Isso que ele vai fazer. Ele vai entrar no templo de Deus e tomar lugar. E ele vai dizer: eu sou Deus. Então Paulo diz: por acaso vocês não se lembram que eu lhes disse tudo isso quando estava com vocês? Paulo então está relembrando. Isso quer dizer que era um assunto ensinado na igreja. Coisa esta, assunto este, tá? Que não, ou que poucas vezes é ensinado nas igrejas atuais. Há pessoas dentro da igreja que falam da volta de Jesus, mas nem sabe como isso acontecerá. Nem sabe quais devem ser as credenciais, as características daqueles que deverão subir para a eternidade. Então Paulo continua: e vocês sabem também que existe alguma coisa que não deixa que isso aconteça agora. Aconteça o quê? Tudo isso que lemos, tá? Que ele é contra tudo o que é divino. Ele vai perseguir, ele vai entrar, sentar no templo, afirmar que é Deus. Então existe algo que não deixa que isso aconteça. Que algo é esse? Eu disse já: o Espírito Santo e a atuação da igreja de Jesus por meio do poder do Espírito Santo. Porém, todavia, no tempo certo, olha a limitação divina aí, a soberania de Deus aí. No tempo certo, agora Paulo diz: o perverso,
o homem sem lei aparecerá, aquele que não ama a Deus aparecerá. Então Paulo diz: a misteriosa maldade já está agindo. Mas volta, o mal sempre agiu no mundo, o homem sempre agiu, a maldade sempre existiu, sim, mas a maldade hoje tem propósitos definidos: preparar a humanidade para um tempo muito definido. Satanás, ele está se infiltrando na igreja por meio de falsos cristãos, por meio de cristãos fracos, que não leem Bíblia, que não oram, que não buscam a Deus, que têm uma fé baseada em sentimentos e não na verdade. Isso é muito sério, tá? Porque existem dois tipos de cristãos. Existem aqueles que dizem: eu creio, mas só o sentimento. Mas ele não sabe por que crê, ele não entende nada, ele não consegue explicar a sua fé. Que tipo de cristão é esse? Então a misteriosa maldade já está agindo, mas o que está para acontecer, acontecerá somente depois que for afastado. Agora ele diz: aquele se refere a quem? Ao Espírito Santo, que não deixa que isso aconteça. O Espírito Santo deve impulsionar a igreja a fazer o seu trabalho. Há doutrinas na igreja que dizem que trabalhar é obra, trabalhar para Deus é obra, que você não ganha a salvação por meio das obras. Me desculpe, se a sua fé não tem obras, você é morto, a tua fé é morta, você é ineficaz. Portanto, você é como aquele ramo da videira que precisa ser cortado e lançado fora no fogo, porque não produz frutos. Então, estas palavras de Paulo são impressionantes. O espírito do perverso já está em plena atuação, mas o próprio perverso, o homem sem lei, ainda surgirá. Ele está chegando, ele está vindo, e a sua presença misteriosa já pode ser sentida e vista no tempo presente, com toda certeza. Nós já podemos ver o mundo sendo preparado para estar debaixo da sua perversidade. Todo cristão verdadeiro que ama a palavra de Deus e que procura ser dirigido pelo Espírito Santo pode tanto sentir como ver nas várias áreas da sociedade o espírito da perversidade, da rebelião contra Deus. Você vê isso na família, você vê isso nos governos, você vê isso na política, você vê isso nas escolas, nas culturas. Existe uma revolução cultural acontecendo no mundo hoje. Você vê isso no judiciário, você vê isso em todas as partes, até mesmo dentro da igreja. Então, nós sabemos que Satanás, acho que pulou uma coisa aqui. Eu acho que ok. Sabemos. Deixa eu voltar então para que vocês me acompanhem. Nós sabemos que Satanás não pode enfrentar a Deus cara a cara, mas o homem é o único ser criado que expressa tal atrevimento. Venha para mim um instante. Eu tenho explicado a vocês que Satanás sabe que não pode enfrentar Jesus corpo a corpo, mas ele sabe que somente o homem é capaz de enfrentá-lo, desafiar Deus. Ele é capaz. O homem o tempo todo chama Deus de mentiroso, zomba de Deus, faz caçoada, queima a Bíblia, queima igrejas, derruba cruzes, faz um verdadeiro pandemônio. O ser humano é capaz disso. O ser humano é capaz de estar na presença de Deus e dormir. O ser humano é capaz de estar na presença de Deus e não levar a sério aquele momento.
não fazer sequer o mínimo esforço para aprender nada, ele acha que tudo vai continuar como está, mas não vai, não vai. Vamos voltar à tela. Por isso, o perverso será um homem, Satanás é esperto, ele vai escolher um homem, um ser humano enganado, entregue totalmente às forças e ao poder de Satanás, da maldade. Ele convencerá o mundo de que é a única pessoa capaz de oferecer felicidade e prosperidade a todos. A tônica de Satanás é esta: felicidade e prosperidade. Responda uma coisa: o que as pessoas, ao irem às igrejas, procuram, senão felicidade e prosperidade? O mundo já está sendo preparado. Isso é um ponto. Então veja só, vamos voltar à tela. Ele, o perverso, realizará sinais e será tido como um Deus a ser adorado, e as pessoas se colocarão debaixo do seu cabresto ditatorial, a fim de terem proteção e regalias. Olhe para o nosso mundo, veja se isso já não está acontecendo por princípios. Veja se isso já não está acontecendo. A humanidade está sendo treinada a viver debaixo de cabrestos ditatoriais. Se você não estiver debaixo de um ditador, você não terá proteção e não terá regalias. Então, o mundo hoje está sendo dividido assim entre eles e eles. Eles e eles. O mundo, eu ouço muito isso, no mundo está ficando chato para se viver. Você não pode falar nada, você não pode brincar com nada, você não pode exprimir nada, você não pode dar opiniões, porque você é processado, porque você contraria ele ou eles. Você não sabe que lado está. Veja como a vida cristã está se tornando difícil, porque nós precisamos defender valores, nós precisamos defender princípios, nós precisamos defender a verdade e nós precisamos defender a nossa fé. Infelizmente, há muitas pessoas nas várias áreas da sociedade que vivem dentro de uma bolha, e eles pensam que amam a Deus, mas na verdade eles não amam a Deus. Eles não querem ser dirigidos pelo Espírito Santo. Quem finge amar a palavra de Deus, ou quem não aguarda no coração, não consegue ver os tentáculos da malignidade se apoderando da sua vida paulatinamente, pouco a pouco. Não percebe, ele não percebe. Ele acha que está tudo certo. Eu vou na igreja, eu vou quando dá, de vez em quando eu falo por causa de umas festas aí, mas eu vou, mas ele não tem o espírito cristão, ele não ama a Bíblia, ele não ama a vontade de Deus, ele não é uma pessoa plenamente satisfeita. Então, voltando à tela, ele vive como uma criança inocente, que brinca e nada às margens de um rio caudaloso, sem perceber que está prestes a ser puxado por um enorme peixe. Ou seja, eu uso isto como, entre aspas, como uma alegoria a misteriosa maldade às profundezas. Então, esta pessoa anda sobre as águas, vamos pensar assim, porém, ela é incapaz de enxergar que debaixo de seus pés, nas profundezas, existe uma ação terrível que a qualquer momento irá engoli-la, puxando-a para baixo. É impressionante. Quando eu era novo, eu costumava pular nos rios, porque a gente era
criado em fazenda, no mato, então dava aquele calorão, de cara pulava no rio, bate, Aí eu andei assistindo uns documentários aí de certos peixes que são de água doce, certos bagres enormes, que eles pegam as pessoas e arrastam para o fundo. Eles não comem as pessoas, mas elas vão para o fundo e morrem lá, afogadas, nas profundezas, na escuridão. Então é um perigo. Nós falamos do perigo das piranhas e não sei o quê, mas nós temos vários peixes, como pirarara, que pegam uma criança, pegam um homem e arrastam para o fundo. São peixes de 3 metros de tamanho, de 300 quilos, e eles são capazes de levar uma pessoa para o fundo. Nós achamos que estamos bem. Eu não roubo, eu não mato, eu não faço nada de mal, fico na minha, então Deus me ama. Mentira! Você está andando na cor da água, brincando, e a qualquer momento você será puxado para baixo, para as profundezas escuras. A humanidade está cega, completamente cega, e a sua cegueira fará com que ela seja uma presa fácil desse homem. Quem? O perverso, o anticristo. O apóstolo Paulo, então, para nós terminarmos, quero ler mais um texto, e eu agradeço a sua paciência, de coração eu agradeço. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 9 ao 13, veja só: o perverso chegará com o poder de Satanás. Aí, ó, ele é um homem, por ser um homem desafiando a Deus, dizendo que Deus é o culpado de todas as anomalias, de todas as mazelas, que ele não guarda os seus, que ele não guarda o seu irmão, mas que ele sim promete felicidade, prosperidade ao mundo. Ele, o perverso, vai trazer soluções para todos: saúde, dinheiro. Fiquem no meu cabresto. Se você sair fora do meu cabresto, se você começar a falar muito, então você não terá regalias. Se você não tiver o meu sinal, nós sabemos disso. O mundo está sendo preparado e as pessoas não percebem. Existem cristãos na igreja defendendo princípios, filosofias do perverso, e eles chegam depois com a cara de pau dizendo: Senhor, Tu és o meu Senhor, Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Não é, porque se Jesus é o Senhor da tua vida, você não defenderá esses princípios, você não defenderá a falta da liberdade, você não defenderá possessões, você não defenderá abortos, você não defenderá toda esta crueldade que está acontecendo. Você vai se posicionar ao lado de Deus, ao lado da verdade, da bondade, do amor, da paz, da longanimidade, ao lado de Jesus. Vamos voltar ao texto e terminar. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas, e enganará. Chegará, fará, enganará. Chegará, fará, enganará, com todo tipo de maldade, os que vão ser destruídos. Primeiro, ele é a solução, e depois você enxerga nele o que? O mal para si mesmo. Você vai perceber que foi enganado, mas não tem como voltar mais atrás. É como aqueles cristãos que acreditam em verdadeiros absurdos místicos, são fanáticos. Você tenta explicar sobre a necessidade, eles não querem mudar, eles não querem se esforçar. Eles dizem: a minha fé funcionou assim até agora, para que eu vou mudar? Será que você nunca viu isso? Você talvez seja um exemplo disso. Com
Quantas vezes Deus está falando com você que você precisa mudar e você não quer? Você não quer mudar. Você quer continuar sendo o mesmo cristão de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 40 anos atrás. Santo Deus, que Ele tenha misericórdia de nossas vidas, que o nosso coração se arrependa, que nós não sejamos rebeldes à voz do nosso Deus eterno, para que nós possamos beber o vinho que desconhecemos na eternidade. Enganará com todo tipo de maldades que vão ser destruídos. Eles vão ser destruídos, então Paulo explica por quê. Eles vão ser destruídos porque não aceitaram, não tiveram a disposição de aceitar, nem amar a verdade que os poderia salvar. A graça vem de graça, mas ela não é de graça. Você precisa ter a disposição para se colocar nela e se manter nela e viver debaixo dela. A graça não é um cabresto, são os recursos de Deus, os quais Ele dá àqueles que os querem. Satanás coloca você num cabresto e depois de um tempo Ele não dá mais o que você quer, Ele vai dar o que Ele quer e você não poderá resistir mais. Porque Ele é um ser ditador. Deus não é. Mas o homem chama Deus de egoísta. Quantas vezes você já ouviu isso? Deus é egoísta. Não, Ele não é egoísta. É egoísta o ser que diz que você deve aprender a amar o próximo. É egoísta um ser que diz que você, quando vive pelo egoísmo, pelo orgulho próprio, pelos interesses próprios, você não terá a vida verdadeira. É egoísmo reconhecer essa grandeza de caráter nele e louvá-lo por isto. É insanidade rejeitar a verdade divina. É loucura, insensatez. Por isso, Deus envia, isto é, Ele permite, autoriza o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. Aquilo se arraiga, se enraiza, se amalga, e a pessoa não consegue mais sair da incredulidade. Você acredita que não pode aprender, porque o tempo já passou, e então você continua sendo o mesmo idiota. Eu aprendo até hoje, tenho 68 anos, eu não deixo a minha mente descansar. Quero ler inglês, espanhol, alemão, português, pinto 7, me esforço o tempo todo para ler, ler, ler e ler. Minha mente, quando eu morrer, ela vai dizer, ufa. O resultado disso, voltando à tela, o resultado disso é que serão condenados todos os que não creem na verdade, mas têm prazer no pecado. O prazer no pecado é o que destaca a rebelião contra a verdade. Todo aquele que fala a verdade manifesta o pecado, e ele será odiado. A igreja verdadeira
quando faz a sua obra, revela o erro, revela a escuridão, revela a profundidade, revela o mistério da maldade. E ela será odiada, porque o mundo está sendo preparado para a maldade. Hoje nós vamos terminar por aqui. Mas se Deus, na sua bondade eterna e graça, nos der a oportunidade de a semana que vem estarmos de volta, continuaremos. Vamos falar sobre como viver dentro desta situação. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ter meditado neste assunto e que o Senhor possa cuidar de cada um. Em nome de Jesus, dê uma semana abençoada a essas vidas que te amam e que querem te servir, Senhor, para a glória do teu nome. Amém. Desculpe hoje os contratempos, por isso nós terminamos talvez até um pouquinho mais tarde, mas eu sou muito grato a Deus por tudo, por toda a paciência que você me dedicou. Uma boa semana, que você possa tê-la em paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.